macho geek. É macho geek. Cara, macho geek. Recanto do goleiro, do guerreiro. A macho geek. Macho geek. Macho geek. Macho geek. É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre o sucesso de Black Myth Wukong, ou como ficou popularmente conhecido, o jogo do Mamaco aqui no Brasil. Esse jogo que se tornou já um verdadeiro fenômeno, quebrando recordes atrás de recordes de vendas e também fazendo a indústria dos games do Ocidente colapsar. E tá sendo uma delícia ver o choro da mídia mainstream com todo esse sucesso. Antes de falar de sucesso, eu vou recomendar para vocês um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando sobre esse jogo e como ele se tornou esse fenômeno, como essas vendas, inclusive, já eram esperadas, né? Porque esse jogo é um jogo chinês e a partir do momento que ele teve essa importação do mercado ocidental, a empresa responsável pelo jogo começou a ser chantageada por empresas de consultoria do Ocidente a respeito de diversidade, de etc. Essas coisinhas já tá ligado no que é, e não tem por que eu ficar repetindo, mas acontece que essa empresa chinesa mandou um dedão do meio para essa consultoria e isso gerou uma polêmica tremenda. Então, se você quiser se inteirar sobre esse assunto, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu fiz aqui há alguns meses no canal. E agora não deu outra, né? O sucesso do jogo veio e também veio uma tentativa da mídia ocidental de tentar boicotar esse jogo, trazendo questões ali que não são a respeito do jogo em si, mas de polêmicas ideológicas, basicamente. Temos aqui, por exemplo, um print que eu postei no Twitter da review do Screen Rant sobre o jogo, e eles colocaram aqui os prós: combate é fluido e divertido, a cinematografia pode ser de tirar o fôlego, grande diversidade de itens e mecânicas, e contras eles colocaram falta de inclusão e diversidade. Aonde que isso é um critério para você analisar um jogo, né, cara? Ah, não tem diversidade, então um ponto negativo, eu vou tirar ponto. É surreal isso, como se todo jogo fosse obrigado a ter diversidade. A gente tá falando aqui sobre um jogo que trata da cultura chinesa, que é uma adaptação da Jornada ao Oeste, como é chamada, e assim, é um jogo que tem todo um aspecto cultural, histórico do povo chinês. Não tem como você exigir diversidade em um jogo como esse, então tratar isso como um ponto negativo é ridículo, e isso mostra esse reflexo da tentativa de boicote da mídia ocidental a esse jogo. Mas é claro que isso não está funcionando, muito pelo contrário, essa choradeira só faz o jogo vender ainda mais e fazer ainda mais sucesso. É como eu falei aqui nesse tweet, ó, o Mamaco ensinando ao Ocidente como se faz. Publiquei uma notícia aqui que está falando que o jogo já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Isso aqui é surreal, um número gigantesco. É óbvio que esse jogo está se escorando bastante também no mercado chinês, e isso está fazendo com que esse jogo quebre, inclusive, diversos recordes. Tem outra matéria que eu divulguei um tempo atrás, eu publiquei aqui, ó, Chupa Sweet Baby Inc., que é a empresa de consultoria sobre diversidade mais conhecida do Ocidente e que tem destruído diversas franquias e jogos atualmente. Inclusive, alguns estúdios estão quebrando simplesmente por se entregar a essa agenda promovida por essa empresa, e o resultado está agora contrário de Black Myth Wukong, né? Eles se negaram a fazer essa consultoria e o jogo tá quebrando recordes. Inclusive, já é o jogo mais jogado da história na Steam. E o jogo bateu um pico de mais de 2 milhões aí de jogadores simultâneos, é um número incrível. E aqui também tem outros jogos que ele já passou nessa publicação aqui do The Verge, que tá falando aqui, ó, Black Myth Wukong está quebrando recordes na Steam. Black Myth Wukong é atualmente o jogo mais jogado na Steam, com mais de 2 milhões de jogadores simultâneos. Ele já passou dos picos históricos de Elden Ring, Dota 2, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2 e agora Palworld. Ele se tornou apenas o terceiro jogo a superar o pico histórico de Counter-Strike na Steam. O RPG chinês foi lançado apenas hoje, então se o ímpeto continuar, ele pode até superar o pico histórico de PUBG de 3,2 milhões de jogadores. A atualização Black Myth Wukong agora passou o Palworld. No geral, ele é o segundo jogo mais jogado da história. A gente pode ver isso aqui nos registros dessa imagem aqui, né? Nesse print que tem, ele superou o Palworld. Assim, não acho que ele vai superar o PUBG ainda, mas já é um feito gigantesco, né? Vindo de um jogo como esse.
E aqui tem também um resumo desses picos, né, que tá batendo. E nesse gráfico aqui, desse pico, tem uma coisa interessante que as pessoas observaram, né, que ele bate 2 milhões de jogadores simultâneos, depois cai para 200, 300 mil jogadores, sobe novamente e cai, etc. Então, as pessoas observaram que essa alternância se dá, basicamente, dos horários da China, que são diferentes do Ocidente, né? Então, quando você tem esse pico de jogadores, é porque é o horário onde você tem um maior número de pessoas online na China, onde o tráfego é maior, e quando você tem essa queda, é porque você já está indo pro horário da madrugada ali, onde você tem um menor número de usuários online, o pessoal está indo dormir, etc. Então, na minha opinião, essa é a justificativa mais plausível. Independente disso, o jogo também é um sucesso extraordinário aqui no Ocidente. Se a gente ignorar esses picos aí com jogadores chineses e a gente considerar só os menores valores, a gente ainda tem o valor de jogadores simultâneos online superior a vários lançamentos recentes de jogos aqui do Ocidente, como por exemplo do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. O jogo do Esquadrão Suicida teve apenas 13.459 jogadores simultâneos, um valor baixo, e tá tomando uma goleada, né, digamos assim, de jogadores simultâneos do jogo do Mamaco. Isso comprova a total falência do mercado ocidental de games. Esses estúdios não estão entregando o que os seus consumidores, o que o seu público-alvo espera de um jogo. Tá aí o resultado. A gente vê isso também não apenas nesses valores de jogadores simultâneos, mas também na avaliação, segundo o site Metacritic. A gente tem um site Metacritic, que é um site que avalia ali a pontuação dos jornalistas e dos usuários. Ele tem agora uma nota média de 8, tanto dos gamers quanto dos jornalistas. E esse jogo lembra muito o fenômeno do Stellar Blade. Quem não lembra, né? Que foi a mesma coisa. Stellar Blade foi de um estúdio sul-coreano, então o mercado sul-coreano obviamente não é tão forte quanto o da China. Para quem não sabe, a China tem 2 bilhões de habitantes. E é claro que esse jogo, assim, pode muito bem realmente ter se tornado um fenômeno na China. E a mesma coisa aqui no Ocidente. O jogo está sendo muito bem elogiado, está sendo bem falado, né, pelos gamers, digamos assim, por influenciadores de jogos. Eu tô vendo todo mundo basicamente elogiar esse jogo, e o jogo está sendo bem consumido também na Steam, né, então que tá corroborando aí com esses números. Inclusive, Stellar Blade também foi um sucesso aqui no Ocidente. Eu acho que, assim, se tirasse a China, esse jogo do Mamaco seria basicamente um novo Stellar Blade, né? Fazendo grande sucesso. A nota de Stellar Blade está até maior aqui no Ocidente do que o do jogo do Mamaco, né? Dos jornalistas foi basicamente a mesma coisa, uma média 81, mas dos gamers, do público, foi de 9.2. Então, uma nota altíssima do público, e são jogos que têm uma história semelhante, né? Sofreram tentativa de boicote. No caso, Stellar Blade foi porque tinha uma personagem que era bonita, né? Tinha uma personagem ali, formosa, bela, e isso incomodou muito os jornalistas, e teve jornalista tirando ponto do jogo por causa disso, e é ridículo, né, cara? A gente vê isso, mas é o que aconteceu. E o resultado foi semelhante. Então, acho que, para métricas de Ocidente, eu acho que o fenômeno do Mamaco está sendo bastante parecido com o do Stellar Blade. E a gente tem aqui também a forma como esse boicote não gerou efeito no jogo, e também como os desenvolvedores não se preocuparam nem um pouco com essa choradeira dos jornalistas lacrolas, né? Tem uma matéria aqui do site PC Gamer que eu achei bem interessante, que tá falando isso, ó. Perguntamos ao desenvolvedor de Black Myth Wukong sobre a controvérsia sobre os comentários sexistas de seus fundadores no passado, mas a única resposta da Game Science foi sem comentários. Game Science é o estúdio desenvolvedor aí desse jogo, e eu achei engraçado, né? Porque eles cagaram para as críticas, para a choradeira, e é assim que tem que reagir. E o Ocidente tinha que fazer isso também. Os estúdios, os desenvolvedores tinham que cagar para jornalista lacrola que fica tentando problematizar jogos nessa tentativa de politizar, né, cara, essas produções, os jogos e tudo mais. Então, o ideal é ignorar e deixar eles falando sozinho para a parede. E tá dando aula aqui os estúdios asiáticos nesse assunto. E a matéria aqui diz o seguinte no trecho, ó: as diretrizes de streaming para Black Myth vazaram antes do lançamento, revelando uma lista de não faça que incluía propaganda feminista, fetichização e outros conteúdos que instigam um discurso negativo, bem como conteúdo relacionado a políticas, opiniões, notícias, etc. da indústria de jogos da China. Assim, teve uma matéria também que esse mesmo site fez, que eu vou mostrar para vocês, que foi uma orientação que uma empresa ali, parceira dos desenvolvedores,
fizeram para os streamers, né, que estavam recebendo o jogo antecipado, que era de não politizar o jogo, de não lacrar na sua análise, basicamente, né? Tá falando aqui o seguinte, ó, Black Myth Wukong tem algumas diretrizes malucas para streamers sobre não usar o jogo para espalhar propaganda feminista ou discutir qualquer coisa sobre a China. Eu achei isso hilário, né, a gente vê isso. E, assim, é um ponto a gente observar, né? É claro que isso é uma tentativa de censura, é uma tentativa de impor ali o que o streamer, o influenciador acha do jogo. Eu acho que a empresa não tem que se meter na opinião do cara que tá consumindo. E sejam bem-vindos à China, sejam bem-vindos ao Partido Comunista Chinês. É isso que é o reflexo, né? Lá isso com certeza é super normal. E aqui no Ocidente, como nós temos a liberdade de expressão como um valor primordial, né? Óbvio que pra gente isso aqui soa como uma tentativa de censura. E continuando, é impossível não ver essas diretrizes para streamers como uma extensão dos comentários grosseiros e sexistas feitos pelos fundadores da Game Science, conforme relatado em um relatório amplamente compartilhado da IGN. Isso aqui faz parte dessa tentativa de difamação do jogo, de boicote, e a gente vê que todo mundo tá cagando pra toda essa história, né? Eles continuam aqui. Durante minha entrevista, perguntei ao representante, que pediu para ser creditado como membro do estúdio em vez de pelo nome, se ele poderia abordar os detalhes no relatório. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, pro desenvolvedor based da Game Science. Não temos comentários. Desculpe, tipo, sem comentários, cara. Disse a Game Science por meio de um tradutor. Estamos apenas procurando responder perguntas relacionadas ao jogo e à jogabilidade. Por isso, cara, tá completamente certo. Parabéns aqui ao desenvolvedor da Game Science de não dar ideia, de não dar ibope pra essa galera que fica chorando, esperneando na internet, tentando problematizar e politizar esses jogos. Repito, estamos falando de um jogo aqui sobre a cultura chinesa, cultura asiática, que é muito famosa na Ásia, inclusive, essa jornada a oeste, já inspirou diversos conteúdos ali de animes, de jogos e tal. Então, cara, não tem necessariamente, tipo, nenhum fundamento você criticar esse jogo do ponto de vista político, de diversidade, de feminismo, ou seja lá o que for. E o resultado tá aí. Cagaram pra essa choradeira e o jogo quebrou o recorde, tá fazendo um tremendo sucesso aqui também no Ocidente, um jogo chinês que viralizou aqui no nosso mercado, e isso comprova a completa falência do mercado de games do Ocidente. As empresas desenvolvedoras precisam repensar o que eles estão fazendo, estão se afastando cada vez mais do seu público, dos seus consumidores, para lacrar, para militar, para ficar politizando produtos, e cada vez mais o público tá de saco cheio disso, e tá aí, o reflexo é que o público tá fazendo do jogo do Mamaco um jogo que é um tremendo sucesso e quebrando recordes e fazendo história no mundo dos games, beleza? Mas enfim, é claro também que essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Você jogou o jogo do Mamaco? O que você acha desse jogo? Você tá curtindo, não tá curtindo? Você acha que é absurdo tratar um ponto negativo como falta de diversidade em um jogo como esse, um jogo que tá representando a cultura chinesa? Comenta aqui a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.